Todos bem-vindos a mais uma live aqui do Revisão PGE, na qual a gente vai conversar com um cara que foi aprovado somente nas 3 carreiras da AGU. E a história desse cara eu conheço de perto e há muito tempo, porque acompanhei ele aqui como professor do Revisão desde o começo, desde a live em que ele me perguntava se deveria começar a estudar para concurso de procuradoria ou como estudar para concurso de procuradoria. E acompanhei ele realmente durante toda a sua trajetória, é o Thomas Lousada. Conheci no curso de prova oral, assim, pessoalmente, né? E a história desse cara é muito massa para você que está acompanhando aqui, porque ela é uma história de verdade, sabe? Não é aquela história que tem nenhum fato extraordinário ou uma aprovação muito rápida. Eu até acho rápido, assim, mas assim, vocês vão ver o quanto esse cara sofreu. E esse cara é um cara que pra mim é um cara de um coração enorme, um cara normal, um cara ordinário, sabe? Um cara padrão aí que estuda para o concurso e que alcançou a aprovação, como eu sempre disse a ele, porque ele confiou no processo. Fala, Thomas! Fala, Léo. Tudo bom? Tá nervoso? Pô, mais do que pra prova oral. Ó, tem um ventilador ligado aí? Tem, vou desligar. Tá batendo bem no microfone. Tá me ouvindo bem? Tô. Agora ficou bom. Agora parou o barulhinho aí que tava. Thomas, Beleza. seja bem-vindo mais uma vez Obrigado, ao Revisão professor. PGE. Você já é da família, já é da casa, então fica à vontade. Você já participou de pelo menos, até onde eu sei, só essas 3 mesmo. 3 provas orais. É um futuro, a sua escolha, advogado da União, procurador federal ou procurador da Fazenda Nacional. Então, fazer uma livezinha de Instagram michuruca para você. Relaxa e vamos conversar. E aí, para quem está chegando aqui, esse tipo de live, para quem não assistiu nenhum ainda, é justamente para vocês tentarem usar aí fatos e histórias que aconteceram com pessoas que conseguiram aprovação recente e que há, sei lá, 3 meses estava chorando porque achava que era a lombriga da mosca do cocô do cavalo. E hoje é um cara, por exemplo, aprovado aí em 3 provas orais e provavelmente com uma tranquilidade pro resto da vida dele. Eu sempre digo isso. Agora você tá tranquilo pro resto da sua vida, que assim, em relação a emprego, em relação a salário, em relação a sustento, sua vida está resolvida, digamos assim. Você não vai ser quebrado, vai ter uma vida tranquila, muito provavelmente vai ter uma facilidade de se encontrar profissionalmente, tendo em vista as diversas áreas que tem aí dentro da advocacia pública de modo geral. Enfim, eu acho que no quesito profissional você não tem muito estresse mais não, Thomas. E hoje, para você que está aqui, aproveita e vamos ouvir a história do Thomas. Muito provavelmente vai ter muito o que você vai aproveitar para corrigir um rumo, para ter uma ideia, para, enfim, fazer qualquer coisa. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Receba meus parabéns agora, digamos, em público, Obrigado, né? professor. Parabéns, Obrigado. você merece essas aprovações. Eu acompanhei de perto, como eu estava dizendo antes de você entrar aqui, efetivamente, desde o primeiro dia que você começou a estudar, pelo menos com a gente, que eu lembro você comentando antes de começar, antes de comprar o curso extensivo. E aí eu acompanhei por muito tempo, porque ele era daqueles que perturbam bastante o professor. Então ele ficava sempre mandando mensagem. E eu gosto disso. Eu gosto, né, do jeito que ele... Acho que eu nunca deixei ele sem nenhuma resposta. Nunca. E como eu nunca deixo ninguém, a não ser que fique tipo, enchendo o saco demais, ou então mande mensagem de madrugada ou algo assim, aí às vezes passa, né? Às vezes eu esqueço. Mas assim, a regra é responder todos os alunos. E ele vinha me trazendo dores comuns, dores que eu vejo todo dia. E eu fico muito feliz porque ele foi provando a minha tese, que é a tese que não é só minha, né? Mas de que assim, nada resiste ao trabalho, nada resiste à resiliência, nada resiste a um processo que é demorado. E esse tempo é preciso. Então, quem sabe enfrentar o tempo e não desiste é aprovado. Então, Thomas, eu quero que você se apresente, conte pra gente aí sua história, um pouco antes de começar a estudar para concurso, de onde você é, quantos anos você tem, onde é que você cresceu, qual é a sua história de vida até chegar na live do Revisão para comprar o extensivo, se é que aquilo de fato é seu começo ali nos concursos, é o começo que eu conheço, né? Lembrando que não é uma live para fazer propaganda, apesar de eu
sem querer, naturalmente, acabar fazendo. Mas, assim, não é para fazer propaganda, o objetivo não é esse, o objetivo é traçar a sua estratégia. Então, assim, comprou outro curso, estudou por outro curso, tem algum professor que te ajudou, pode falar, fica à vontade. Você conheceu a gente no curso de prova oral e sabe que aqui o papo é reto, é bem tranquilo. A palavra é sua, você vai falar mais que eu. Professor, boa noite. Muito o convite e tudo que o senhor disse é extremamente verdade. O senhor foi a Thomas, pessoa que me acolheu no revisão. O microfone ele fica batendo de algum modo. Eu acho que você tá com fone. Aí eu acho que como Alô? você se mexe... Agora me ouve bem? Só que aí você vai ter que deixar ele parado ou tirar o fone, porque senão ele vai ficar batendo. Eu vou tirar o fone, professor, para ver se fica bom para todo mundo também. Tá. Me ouve bem agora? Me ouve? Sim, é melhor assim. Que aí não Beleza, então vou fazer sem fone. Então, professor, primeiro, mais uma vez, agradeço muito o convite. É uma honra mesmo estar aqui, porque me recordo das lives do Ortiz, por exemplo, que eu assistia e hoje eu estou aqui compartilhando que o Ortiz, ano passado, ou no começo desse ano, acabou fazendo. Então, é muito gratificante da minha parte estar aqui e ver que o Revisão me ajudou muito nessa trajetória. Sim, é verdade. O Revisão não foi a minha porta de entrada no mundo dos concursos. No mundo das drogas, né? Isso, eu fiz algumas outras provas. Eu não quero que você fale agora, não. Eu quero que primeiro você diga quem você é, de onde você é, quantos anos você tem, onde é que você mora, como é que você chegou no mundo dos concursos antes. Quem é o Thomas aí, para todo mundo ver o que eu acho, que é um cara normal, não é um gênio. Não é um gênio de 17 anos aprovado em 3 concursos. É um gênio de 20 cacetadas aprovado em concurso. Professor, então, eu me chamo Thomas Lousada, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. O pessoal deve conhecer pela grávida de Taubaté, eu acho que Taubaté repercutiu por conta dessa história. Eu sou formado, em Direito, me formei no final de 2018, mas colei grau em janeiro de 2019. Eu fiz uma faculdade aqui em Lorena, é uma cidade 40 minutos aproximadamente aqui de Taubaté, uma faculdade particular. Fiz o curso em Lorena, fiz uma boa faculdade, considero que eu fiz uma boa faculdade, e optei pelo mundo dos concursos ainda na faculdade. Eu tive a oportunidade, professor, de já ingressar na faculdade e, em paralelo, estagiar no escritório de advocacia. Um grande amigo me indicou para fazer esse estágio no escritório de advocacia, então, em 2014, quando eu entrei na faculdade, eu já fiz um estágio no escritório de advocacia e esse estágio já me apresentou muito bem o cenário da advocacia privada. Eu costumo dizer para amigos próximos e para minha noiva, para minha família, que eu gosto de advogar. Sempre gostei de advogar. O estágio no escritório, para mim, foi muito importante, muito produtivo, porque me evoluiu não apenas profissionalmente, mas enquanto pessoa. Porém, a vida do escritório da advocacia privada também me mostrou que é uma vida, uma trajetória muito dura. Ao menos aqui no interior, a realidade dos escritórios de advocacia é relativamente difícil comparado com outras carreiras. Somado a isso, eu venho de uma família relativamente simples. Não tenho nenhuma luxúria em casa, não tenho nenhuma... Além do básico, podemos dizer assim, os meus pais me deram o mais importante, que foi a educação, foi uma cama, foi banho quente, foi uma boa alimentação e valores. Foram isso que eles me deram e que eu sempre carreguei até então e pretendo e vou continuar carregando esses valores. E alimentaram direitinho, você deu uma engordadinha nos últimos dias aí, viu? Obrigado, viu? Valeu. Pior que é verdade, estou descontando tudo na comida, juntando documentação, a Sebrasp não ajuda, estou correndo atrás de documentação e descontando na comida. Vai, pode continuar. Não podia perder a piada, não. E aí, professor, somando esses dois fatores, essa realidade dura da advocacia privada, que eu já tinha percebido nesse começo de trajetória, e a necessidade de ter uma estabilidade financeira, tanto para mim e para minha família, me motivaram a perseguir o mundo dos concursos, que é o que a maioria das pessoas que seguem esse caminho querem, é estabilidade financeira e dar um conforto para si e para sua família. Eu escolhi a AGU já no segundo ano de faculdade. Se não me falha a memória, eu acho que o último concurso da AGU foi em 2015, com as provas em 2016, alguma coisa assim.
E eu me recordo quando o edital saiu, eu ainda não conhecia a AGU, era uma realidade distinta para mim. Eu só conhecia a magistratura, Ministério Público, Defensoria e Advocacia Privada, que os estudantes em geral conhecem. E aí eu decidi pesquisar um pouco mais sobre a AGU e entender melhor o papel da advocacia pública. E isso me gerou uma certa paixão pela advocacia pública, e essa é a palavra verdadeira, porque eu, como eu disse no começo da live, professor, eu gosto da advocacia. Eu gosto de estudar as jurisprudências para escrever uma tese jurídica, eu gosto de estudar o processo, movimentar o processo, sustentar, fazer audiência. Essa realidade eu gosto. O que eu não gosto é da realidade da advocacia privada. E a advocacia pública, embora também tenha as suas dificuldades, me instigou mais e me trouxe mais paixões. Um professor também de direito administrativo, eu conversava com ele ao longo da faculdade sobre a advocacia pública e sobre o direito público. Era um professor muito bom, ele é membro do Ministério Público, e só confirmou a minha ideia inicial de perseguir a carreira pública, sobretudo e principalmente da advocacia pública. Não me via em nenhum momento, professor, sendo membro de Ministério Público, de juiz, eram carreiras que para mim eu não tinha afeição a essas carreiras. Eu gostava mesmo e gosto da advocacia. E aí, então, eu decidi seguir esse caminho. Porém, eu não consegui conciliar, eu até tentei conciliar os meus estudos durante a faculdade. Mas o meu estágio na advocacia privada não me permitiu fazer, ao menos para mim, eu tive uma certa dificuldade em conciliar essas duas distinções, estudos e advocacia privada. Então, eu segui normalmente com a faculdade, fazendo uma boa faculdade, eu me dediquei sim à faculdade, prestei monitoria, fiz iniciação científica e etc. E me formei no final de 2018 e colei grau em 2019. Pois bem, em abril de 2019, me recordo, isso mesmo, a fim de março, começo de abril, eu comprei um curso que me fornecia apenas o cronograma de estudo, professor. Então, ele era um cronograma, era basicamente um cronograma no Excel, em que eu acordava e sabia exatamente o que eu tinha que estudar e a quantidade que eu tinha que cumprir. Porém, graças a Deus e felizmente, né, quando eu me formei, eu fui contratado pelo escritório de advocacia em que eu estagiava. E justamente nessa contratação, o meu antigo chefe, ele acabou pedindo dispensa, e aí, felizmente, eu acabei assumindo a coordenação de contratos desse escritório. E desde então ficou mais difícil ainda conciliar o estudo pós-faculdade para concurso e a coordenação desse setor de contratos no escritório, porque além do dia a dia de trabalho, né, era muito comum que à noite, que era o meu horário fixo para estudo e fim de semana, eu recebia mensagens de clientes para fazer alguma devolução de contrato, alguma devolução de prazo. E esse contato com a advocacia privada, infelizmente, mais uma vez, acabou dificultando a minha trajetória nos estudos, porque eu estava trabalhando no momento que era para eu estar estudando. Uhum. Entende? E aí eu tive que... Pois é, e aí eu tive que tomar uma decisão. Porém, eu não tinha condições financeiras de só bancar os meus estudos. E aí eu decidi fazer uma reserva financeira. Então, só retomando, eu me formei em 2018, iniciei como advogado na advocacia privada, comprei um curso em abril de 2019 e fui estudando em paralelo, trabalhando e fazendo essa minha reserva financeira para poder, num futuro próximo, esse era o meu planejamento, ter condições financeiras de só estudar. Porque concurso para procuradoria, e esse ano revelou muito isso, é muito caro, professor. Tem curso, é livro, é viagem, é hospedagem, é alimentação, é muito caro. E eu precisava me planejar financeiramente. E foi o que eu fiz. Então, de 2019 até fevereiro de 2022, eu tentei ao máximo conciliar estudos com a advocacia privada. Era um estudo, porém, muito oscilante. Ele era disciplinado. Eu me considero uma pessoa disciplinada e até metódica. Minha noiva me critica muito por isso, mas eu me considero disciplinado e muito metódico. Porém, ele é um estudo muito oscilante.
sábado, que era dia religioso para eu poder estudar. Muitas das vezes eu estava trabalhando, cumprindo o prazo do escritório. Tinha sábado que eu estava estudando, tinha sábado que eu não estava estudando. Segunda-feira à noite tinha dia que eu estava estudando, tem dia que eu não estava estudando. Então, era uma disciplina na medida do possível, sabe? Uhum. O meu estudo nessa época, professor, de 2019 até 2022, ele era basicamente em PDFs. Esse curso que eu comprei, ele fornecia PDFs que eu não me adaptei. Eu não conseguia ter esse contato direto com a tela do computador. Me dava dor de cabeça, um certo cansaço, que o estudo não rendia. E como eu estudava à noite também, já pós-expediente, o cansaço mental já era maior. Então eu tinha mais dificuldade ainda. E eu optei daí por recomeçar, melhor dizendo, a estudar por livros. E aí, desde então, os livros me acompanham até hoje. Em fevereiro de 2022, eu pedi dispensa do escritório, porque, graças a Deus, eu consegui ter essa gestão financeira e acumular um dinheiro relativamente bom para poder me bancar até hoje. Tá certo que essa reserva já está secando, mas beleza. Continuando. Mas continuando, professor, eu descobri o Revisão antes de fevereiro de 2022. Foi em dezembro, na época do Natal. O Rei tinha feito não era uma live, ele postou um vídeo sobre bibliografia, sabe, para procuradorias. Uhum. E aí tinha muitas das obras que eu estudava, eu estava na dúvida se era bom mesmo, se eu estava seguindo certo, se eu estava estudando certo. E eu me recordo desse vídeo que o René fez, indicando bibliografia, etc. Foi daí que eu me interessei e pesquisei mais sobre o Revisão até te encontrar. E foi por aí que daí eu comecei a te perturbar insistentemente. Tanto é que surgiu justamente nesse período, por coincidência, um boato muito grande, o edital da AGU vai sair, o edital da AGU vai sair. Daí eu falei, meu Deus, a dispensa, eu vou pedir dispensa mesmo do escritório, é isso aí, vou comprar o curso do Revisão, porque vocês lançaram aquele extensivo pré-edital para a AGU, que tinha uma baita de uma promoção, valeu muito a pena, que os 100 primeiros que comprassem o curso ganharia as próximas etapas, para discursivo e para oral, sabe? E eu falei, nossa, o preço tá bom, é esse curso que eu quero, eles fornecem o que eu estou precisando e eu vou comprar. Eu pesquisei com algumas pessoas também, todos falaram muito bem do curso, porque tem um canal do Telegram, tem diversos concurseiros para procuradoria, sabe? E todo mundo falando muito bem do Revisão, muito bem do Revisão. Falei, vou arriscar, porque o preço tá bom, você sempre me deu um feedback, sempre me acolheu muito bem, então o que eu estava precisando era um curso que me direcionasse melhor, eu precisava de tempo, e o tempo eu consegui, porque acabei pedindo dispensa do escritório, e precisava também de um certo acolhimento profissional, e foi o que o senhor me deu. Eu falo senhor, mas o Revisão PGE, mas principalmente o senhor, que sempre me respondia com frequência no WhatsApp. Foi uma decisão muito difícil, professor, sair do escritório, porque eu sempre ajudei financeiramente aqui em casa, com algumas contas, e essa decisão de sair do escritório foi muito difícil, porque, me desculpa se eu emocionar, professor, a maioria da minha família não me apoiou, sabe? Quem me apoiou de verdade, sempre esteve comigo nesse momento, foi a minha esposa, minha noiva, né, que a gente vai casar, se Deus quiser. E ela que esteve comigo, falou, não, vai, eu te ajudo, tô com você. Olha, e o meu pai... Quem tá comentando aqui hoje? Hoje é o Ortiz que tá comentando, isso aí é fera. Puta, o Ortiz é muito gente boa, cara. Fala, Ortiz, um abração, cara. Há um ano você tava olhando aqui falando, caralho, eu quero... Pois é, coincidência. Mas diz aí. E aí, professor, eu conversei, falei, pai, mãe, eu quero estudar, eu tô precisando estudar, só que eu não tô tendo tempo, não consigo conciliar, eu não tinha essa capacidade de conciliar, estava muito difícil. Eu vou sair, eu juntei uma reserva financeira e vou sair, estou decidido. Só que eu não tive o apoio que eu esperaria receber por parte deles. Eu sentei um dia com a minha noiva, a gente conversou direitinho e ajustamos essas coisas e eu pedi para sair. Foi ela que esteve comigo, me apoiou incondicionalmente. E aí eu comprei o curso do Revisão.
que iniciou uma nova etapa e totalmente revolucionária nos meus estudos, professor. Falo isso com toda sinceridade e de coração. Eu digo para 2 amigos que estudam também para concurso que essa minha trajetória eu divido em 2 períodos, antes e pós-revisão. E falo, reitero sinceramente, porque o revisão ele me deu segurança para estudar e, sobretudo, professor, confiei naquilo que o senhor disse. Eu confiei no processo, acreditei no processo, tive a autopercepção e a consciência de que a evolução ela é dolorida, mas confiar e todo dia estudar, levantar e estudar, pouco que seja. Essa parada do confia no processo, eu tenho que dizer como é que é, né? Eu não sei se veio daí, mas eu lembro muito que, para quem tá ouvindo aí, né? Ele vinha falar comigo com as tensões dele, né? Ah, eu acertei 63, eu tô fodido. Ah, eu não tô conseguindo estudar. Ah, já faz uma semana que eu não estudo. E eu sempre dizia, mais ou menos, em resumo, eu dizia, Thomas, é normal. Tudo isso faz parte do processo. Confia no processo e se mantém estudando, que você vai passar. E eu não sei se é daí que você fica repetindo sempre esse negócio de confiar no processo, mas eu dizia muito isso pra você, né? Fala, velho, exatamente dessa mensagem. Eu tenho a favoritada no ar. Eu falava, calma, que tudo isso que você está me dizendo é normal, pô. Acontece, passar uma semana sem estudar, 2, ir mal em uma prova. Confia, esse é o caminho. Vai. Aí muita gente me pergunta assim, vem aqui no WhatsApp, no Instagram e fala assim, professor, sei lá, faço o primeiro questão ou primeiro estudo? Primeiro estudo e faço questão depois ou primeiro faço questão e depois estudo? Aí eu falo sempre, velho, tenta as 2 coisas. E o processo é assim mesmo, você precisa ir compreendendo o todo. Então, assim, faz o primeiro um dia, uma semana. Gostou? Mantém. Faz de outro jeito. Gostou mais ainda? Mantém. Não gostou? Desfaz. É um processo demorado. E eu sempre dizia isso pro Thomas. E aí, eu acho que, sei lá, é um mérito que ele pode me atribuir mesmo e que eu aceito, é esse, né? De ter realmente acolhido. Então, isso aí, com ele, pelo menos, funcionou. Eu sempre dizendo, velho, você é calma. Eu sempre percebia que a conversa meio que acabava com ele. Beleza. Vou seguir. Tipo assim, beleza, entendi. Vou seguir. Só continua, né? Para de chorar e só continua. Acho que eu já falei isso também pra você alguma vez. Deixa de frescura e volta a estudar. Acho que foi isso que eu falei. Ô, Léo, vai ver que é por isso que o pessoal tem medo de você no curso. Porque você bate e é isso aí, tá tudo certo. Direto e seu. Deve ser. Ó, aí você então começou a fazer o curso, né? Isso. E você estava dizendo assim que teve um pré e um antes e um depois. O que é que mudou aí nesse momento? Fora essa ideia de a gente, sei lá, estar mais perto realmente, ter alguém aí para conversar um pouco. Que também não era nada demais. A gente deve ter conversado 10 vezes, 15 vezes aí nesse intervalo de tempo. Não era todo dia, né? Não era uma vez por semana, enfim. Era uma coisa pontual. Então, como eu disse, os meus estudos, ele realmente teve pré-revisão e pós-revisão. O pré, como eu pontuei, foi um estudo muito oscilante. Então, de abril de 2019 até fevereiro de 2022, foi um estudo muito oscilante. Comprei o curso do revisão, mas o curso do revisão só começou em maio. Fim de maio de 2022. Então, eu efetivamente comecei pela revisão, cumprindo à risca o cronograma em maio de 2022. Por que foi uma nova etapa? Primeiro, porque eu saí do escritório, acumulei dinheiro e eu só estudava. Eu só estudava. O meu foco foi só estudar e eu preciso estudar porque uma hora o dinheiro vai acabar e eu preciso me dedicar. Então, pelo revisão, eu cumpri aquele cronograma de 8 horas. Esse curso que eu comprei de vocês disponibilizava 3 cronogramas, professor. Era de 4, de 6 e de 8. Isso mesmo. E aí eu cumpri o de 8. Eu tinha o dia inteiro, falei, é isso aí mesmo. Vou cumprir o de 8 e cumpri ele. Rigorosamente, claro, com eventuais falhas, mas a regra, 90%, foi cronograma cumprido. E o cronograma era muito, mas muito possível. Ele era muito difícil, mas muito possível. Real. E buscava enriquecer por parte do concurseiro, no meu caso, todos os pilares do estudo, professor, que eu não tinha.
como eu te disse, eu só estudava pelo PDF no começo, depois pelo livro. Eu não tive muito contato com a lei seca, com a jurisprudência e com questões. E o revisão me proporcionou esse estudo sistematizado desses 4 pilares, que é o concurso. Então, é doutrina ou PDF, para quem prefira, questões, jurisprudência e lei seca. E eu senti a evolução conforme eu fui fazendo as provas e os simulados que o revisão propunha. E o revisão deu muito esse sustento para mim, professor. Os simulados também eram muito bons. Os materiais do revisão, eu não estudei pelos PDFUs. O que eu fazia era, eu mantive as minhas doutrinas, que já estavam grifadas e muitas delas já relidas, porém, eu fazia a atualização do meu material com base no PDFU. Em algumas matérias, eu utilizava o PDFite. Para quem não sabe, o PDFite é um resumo. Oi? Não, terminei. O PDFite é um resumo do PDFU. Então, eu conciliava a leitura da minha doutrina, terminava ela e passava um olho no PDFU e fazia a complementação, principalmente da parte da jurisprudência. Que vocês sempre mantinham atualizado o material, e eu recebia, inclusive, e-mail das atualizações, o que ajudava muito. Eu recebia e-mail, eu já batia para ver se eu precisava atualizar ou não. Então, na verdade, e aí a sua base se manteve por livro, e daí você complementou, digamos assim, né? E provavelmente uma coisa que deve ter te ajudado foram os simulados e o cronograma, né? A questão da organização. O cronograma muito. O cronograma muito, e eu utilizei muitos PDFites na fase discursiva e na fase oral. Uhum. O José Américo está perguntando assim, você acha que os 3 anos anteriores à revisão te ajudaram a formar a base e acompanhar bem o cronograma do curso? Ah, com certeza. Eu não posso desconsiderar esses anos anteriores. Com certeza, porque, embora tenha sido um estudo oscilante, me deu a disciplina de todo dia estudar, de sentar na mesa e estudar. Que é um processo doloroso. Também, né? Claro que te deu conteúdo, né? E deu conteúdo, sem dúvidas. Eu estudei pelos livros. Porém, eu não tinha aquela cadência que se precisa ter. Por exemplo, estudei, sei lá, responsabilidade tributária hoje. Como eu não tinha cadência, eu só ia rever a responsabilidade tributária, sei lá, mês subsequente. E eu já tinha esquecido a matéria anterior. Não tinha a proposta que o revisão me deu de estar sempre em contato com a matéria, por diferentes formas. Questões, jurisprudência, a primeira leitura, a leitura de revisão. Eu vou te dizer o que teria acontecido se você tivesse continuado. E aí, respondendo um pouco de José Américo. Não é necessariamente que ele, sei lá, tava no revisão, né? É que ele parou de trabalhar. Isso mudou muito também a rotina dele. E aí o revisão foi um instrumento que ajudou ele. Mas se ele tivesse continuado trabalhando no ritmo dos 3 anos, ele provavelmente passaria mais 3 anos e muito provavelmente não passaria. Nunca. Assim, nesses 3 anos. Mas, assim, tudo isso vai dando a ele cancha, digamos assim. Para que ele consiga, em 1 ano, que foi mais ou menos o que aconteceu, dar o gás e passar. Qual é a diferença de alguém que começa bem, né? Que começa do jeito certo, digamos? Ela, em vez de precisar só em vez de somar 4 anos, que foi o caso do Thomas, ela vai passar em 1 e meio, em 2, talvez. Porque ela vai passar esse 1 ano do gás e vai ter 1 ano anterior, mais ou menos, de formação de base. É o que eu acho que é a média das coisas. Assim. É exatamente isso. É exatamente isso. Os 3 anos me deu rotina de estudos, né, professor? Ter a garra de sempre sentar e estudar, e me deu conteúdo também, eu não posso desconsiderar isso. Eu já tinha lido boa parte dos materiais, me faltava mais uma rotina, um foco melhor, sem distrações, sem nervosismos de outras externalidades. Era foco, era concurso, e é isso aí, meu. Era isso aí. Então, aí você começou a fazer o curso, começou a evoluir, né, passou a ter mais tempo, e aí chegou a AGU. Conta aí como é que foi a evolução. Professor, posso contar uma coisa antes? É que antes da AGU eu tomei muito pau em prova. Muito pau. Mais uma vez, lembrando, como eu não tinha muitas condições financeiras de viajar para fazer prova, eu optei por fazer as procuradorias municipais, aqui da região mesmo onde eu moro, na região de São Paulo. E eu tomei pau em todas.
saía das provas assim, muito triste, porque, pô, tô estudando direitinho e só tô tomando pau. Tá certo que muitas provas das procuradorias municipais vem informática, vem matemática, língua portuguesa e essas coisas, eu não sabia nada, né? Não, sei lá, a última vez que eu vi isso foi no ensino Vou médio. abrir um parênteses só aqui, que não sei se minha assessora está aqui, mas aí você me mandou um e-mail para assinar a declaração de idoneidade para as 3 carreiras, né? Aí Isso. eu pedi para minha assessora entrar no meu e-mail e assinar digitalmente para mim ali, que ela tem a senha do meu token, né? Aí eu falei, assina aí para mim um negócio, esses 3 documentos que eu já li e responde e-mail devolvendo. Aí ela só devolveu assim para mim no WhatsApp: ah, filho da puta, passou em 3 esse desgraçado e eu tô aqui ferrando, que ela estuda, né? Aí era bom você saber agora, para minha assessora, que eu não vou dizer o nome, o que é que ele passou, né? Que é mais ou menos o que ela tá passando agora. Vai ferro, vai ferro. E faz 1 ano, mais ou menos, que ele levou esses ferros aí. E agora tá Muito aprovado. ferro, professor. Muito ferro, porque eu, ao menos, queria sair das provas municipais com um sentimento bom de que na parte do direito eu pelo menos fui bem. Em muitas provas eu não tive nem esse retorno. Uhum. Até na parte jurídica eu ia mal em algumas, sabe? Eu me recordo que eu fiz uma daqui para procurador de Aparecida. Aparecida acho que o pessoal conhece, né? Por causa da Basílica e etc. Nossa, eu fui muito mal. Foi desastroso. Fiz para Cubatão também, procurador de Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, fiz para Queluz. Nossa, só pau. A única que eu fui bem foi para procurador da Câmara de Natividade da Serra, que é também aqui perto, e eu fiquei em segundo. E aí eu pesquisei o primeiro colocado e vi que ele também estudava e estava aprovado em outras provas. Falei, esse cara não vai aceitar, não vai tomar posse. Já fui contar até pro meu pai, para minha noiva, etc. Amor, ele não vai tomar posse, eu acho que eu vou conseguir assumir. Putz, o cara assumiu. Enfim, foi mais um tombo, sabe? Sabe quando você levanta a expectativa e depois você vai e toma um soco na boca do estômago? Foi o que aconteceu. E aí, talvez tenha sido o único resultado positivo de procuradoria municipal que eu tenha tido. E aí veio os concursos da AGU. Quando saiu o edital, eu falei, não vou mais fazer prova, vou só cumprir os simulados que o revisão dava pra gente mensalmente, sigo o cronograma e vou encarar essas provas. A primeira prova da AGU, se não me engano, foi em abril. Quer que eu conte um pouco das provas, professor, ou não? Vai contando, vai contando. Ah, beleza. E aí eu fiz a prova. Putz, aí foi difícil também, a trajetória é muito difícil, porque é só porrada, concurseiro não tem 1 minuto de paz, muitas dúvidas com relação a tudo. Então eu fiz a prova de advogado da União, eu saí da prova totalmente destruído. Eu cheguei no hotel, e a minha noiva até fala muitas vezes, amor, você chegou assim destruído, caindo no chão. O professor estava chorando muito, porque é um planejamento que faz, é um planejamento de estudos, é um planejamento financeiro, e quando eu saí da prova, eu falei, já era, não deu certo, fui muito mal, não tive certeza que eu respondi nenhuma certa, é inacreditável isso. Eu saí da prova totalmente desolado. E aí ela que me levou foi... Eu não lembro agora se foi 69 ou 68, o corte acho que foi 67, eu fiz 69, alguma coisa assim. Ficou na rabeta, né? Eu lembro que estava na dúvida se ia passar. Exatamente, porque daí e aí, continuo estudando para as outras carreiras, inicio para a fase discursiva ou não? Mas daí eu cheguei no hotel, minha noiva falou, não, você vai continuar assim, estamos aqui, planejamento e vamos embora. Fui para a Procuradoria Federal, eu saí um pouco melhor da prova da Procuradoria Federal, mas também com um sentimento, assim, confiança zero. Sempre aquela autossabotagem que o concurseiro tem, aquela descrença que nós temos. Para a Procuradoria da Fazenda Nacional foi ainda mais difícil, porque eu estava doente, eu fui fazer a prova com sinusite, e por incrível que pareça, foi a melhor que eu tive um resultado melhor. Por incrível, acredite se quiser, foi a melhor prova objetiva que eu fiz. Foi para a Procuradoria da Fazenda. E nessa trajetória das provas objetivas, professor, concurseiro sempre quer antecipar o resultado. E aí eu colocava no olho da vaga, sabe, para ver quanto. E aí, tenho chance?
E, putz, enfim, é só tristeza. Só tristeza. Estava sempre ali na dúvida se passou ou não passou. Sempre na dúvida, porque nas 3 eu fiquei na rabeta, cara. Sim. Nas 3 eu fiquei na rabeta, não sabia se eu continuava para discursiva, o que eu fazia. E aí saiu o resultado provisório da U, eu estava dentro pelo resultado provisório. Veio o resultado definitivo, anularam muitas. Anularam umas 6, 7, etc. Mas aí continuei. E nas outras matérias, a mesma coisa. É o Vitão falando. Pô, ansiedade é pouco, Vitão. Pelo amor de Deus, o olho do vaga é sacanagem, cara. E aí deu certo, professor. Eu fui aprovado nas 3, graças a Deus, e fui para a prova discursiva. O meu estudo foi absolutamente 100% igual à da minha prova objetiva. Eu não mudei absolutamente nada. Continuei relendo os meus materiais, continuei fazendo os simulados que o Revisão propunha, assisti algumas aulas que o Revisão fez para a prova discursiva e fiz aquele simulado oficial com correção individualizada, sabe? Uhum. E continuei exatamente igual, não mudei nada. Estudou as peças, né? Deu uma estudadinha nas peças. Isso, sim. Eu incrementei, né? Não diferenciei o estudo, eu incrementei. Eu estudei as peças pelo livro que vocês têm, que acho que é você, o Chico e o Rei, tem os livros da peças práticas para advocacia pública. Esse aqui. E aí eu continuei esse meu ritmo de estudos. É esse? Oi? Só deve ser. É esse livro aqui, né? Só que é outra cor. Isso. É esse mesmo, o meu é esse mesmo. Essa tá lá em cima. Aqui é de 2000 e... sei lá de quando é essa edição. Não, e ele é muito bom para rever também. Eu revi muitos pontos por ele. Tem muito conteúdo, né? Jurídico também. É. Tá. E eu incrementei também o estudo de jurisprudência. Eu intensifiquei um pouco mais jurisprudência. Não abandonei o estudo de lei seca, professor, mas eu diminuí, porque teria o contato com o vade-mecum na hora da prova e esse contato com o vade-mecum eu já tive muito ao longo desse estudo. Então, essa familiaridade com o vade-mecum eu já tinha. Diminuí, então, só um pouco lei seca e acabei compensando com jurisprudência. Que no fim nem caiu tanto para discursiva, mas enfim. Fiz a discursiva. Foi também um período difícil, principalmente da PGF, porque a minha avó faleceu na quarta e a prova da PGF foi no sábado. E aí eu tive essa tristeza. Para PFN, puta merda, também foi muito difícil, porque eu saía de Taubaté e ia para São Paulo, eu fui com a minha noiva e a gente descia no Tietê, sabe? E aí eu quase fui assaltado no Tietê. E, puta, não, é complicado. E aí o coração já disparou, já deu aquela ansiedade, aquele nervosismo. Falei, não é possível que tudo isso está acontecendo. Mas enfim, fiz a prova. As 3 provas discursivas, professor, são muito cansativas, porém eu saí das 3 provas menos pior do que nas provas objetivas. A prova discursiva, não sei se é pelo cansaço da discursiva, não tinha nem condições mentais de raciocinar, mas são 15 horas cada prova, né? Então eu fiz 15 horas no fim de semana da AGU, no fim de semana seguinte já estava fazendo 15 horas para a PGF e depois para a PFN. Então foi a etapa mais cansativa mentalmente, em termos de prova. Veio os resultados, eu passei para advogado da União, passei para procurador federal e reprovei para procurador da Fazenda. Eu recorri e eu entrei no recurso para procurador da Fazenda. Aí eu vi lá umas inconsistências na correção da minha dissertação, eles deixaram de me pontuar em alguns quesitos que eu tinha falado expressamente, recorri, graças a Deus, eles deferiram e eu entrei. Aí eu entrei nas 3, continuei os estudos para a prova oral da mesma forma, sempre da mesma forma, professor, em todas as fases. Relendo doutrina, vendo a jurisprudência em paralelo com a lei seca. Eu fiz o curso do revisão, aquela imersão, fiz para advogado da União e fiz para procurador federal lá em Brasília com vocês. Eu só não consegui ir para procurador da Fazenda. Mas eu fiz os 2 para advogado da União e procurador federal. Foi sensacional. Por quê? Primeiro, porque permitiu ter contato com outros concurseiros cujos medos
ansiedades e receios são exatamente iguais. Você viu que não estava sozinho, né? Nossa, professor, foi muito assim, foi acolhedor, sabe, aquele curso? Eu até, se o senhor me permite, eu até queria dizer que ele foi mais importante desse ponto de vista de acolhimento, de ter essa imersão com vocês e ver que todo mundo sabe, o conteúdo todo mundo tem, mas tá todo mundo no mesmo barco, ansioso, nervoso, incertezas, e o curso foi bom, é claro. O curso foi muito bom, eu gostei muito do simulado do último dia que vocês fizeram. Eu me lembro que eu não consegui dormir na noite anterior do simulado, eu estava muito nervoso, muito ansioso, coração disparado, assim. Nossa, me lembro muito bem, lembro muito bem. E o Mário, quando falou... O objetivo da gente é que você passe por isso antes da prova, né? Para ver se no dia da prova você dorme um pouquinho mais, pelo menos. Cara, eu lembro quando o Mário chamou meu nome, Thomas, me deu uma ataque cardíaco, sabe? Mas enfim, tem que enfrentar. E o curso para a prova oral foi muito bom. Eu queria dizer para todos que a prova objetiva, ela te demanda muito conhecimento. A prova discursiva foi a que também demanda conhecimento, mas foi a mais cansativa do ponto físico e mental. E a prova oral, eu acho... Pode continuar falando, viu? Beleza. E a prova oral foi a pior de todas para mim. Eu conversei com alguns amigos e eles falaram que a prova oral foi a mais tranquila. Eu discordo. Para mim, a prova oral... Queria assistir a live, era filho. Pode parar de chorar. Fala com o tio. Fala, tio, você passou? Pergunta ele. Fala, você passou, tio, na prova? Lembra que você fala assim? Como é que você fala? Não me recorda, excelente. Fala. Que belezinha. Bora ouvir o tio falar. Fala, tio. Pode falar. Pode seguir aí, Thomas, que ele tava dando uma choradinha aqui, não foi, filho? Vai participar? E aí, professor, a prova oral foi a mais difícil de todas. Foi a que eu estava muito fora de mim, o estudo já não rendia mais, eu não conseguia mais sentar e ler. Eu só estava treinando com colegas, e um desses colegas é o próprio Vitão, que deve estar na live aí, e o Esdras, que é um grande amigo também que o concurso me deu. A gente treinava segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta era religioso, sexta de vez em quando. Mas foi muito difícil, porque o concurso, o ano inteiro de concurso, de provas, o estudo já não era mais o mesmo, o sono também já não era mais o mesmo. Eu desconto muito em comida, eu já estava descontando muito em comida. Eu deixei de fazer também uma coisa que eu gosto muito, que é academia. Então, eu poucas vezes fui na academia entre a discursiva e a fase oral. Eu estava bem assim, bem cansado mentalmente e esgotado. Acho que essa é a palavra, esgotamento. E aí veio a prova Mas oral. Você considera que na oral, pra oral, você estudou mais ou menos? Porque, tipo, o normal é dar um cansaço muito grande, mas também dá um gás muito grande, assim, né? Porque a última fase... Putz, professor, eu estudei menos. Eu não conseguia estudar, Eu tentava, né? Todos os dias eu tentava um pouco, tentava ler um pouco de jurisprudência, que é um estudo relativamente mais tranquilo, mas não fluía, parecia que eu não conseguia mais absorver nada, sabe? Eu sentava para estudar, aí quando eu me via, eu estava 10 minutos lendo o título do livro. Não conseguia prosseguir na leitura. E para mim foi a etapa mais cansativa, foi a que eu menos estudei. O Gui, o professor Guilherme, inclusive, ele disse isso na prova oral, que para a prova oral foi o que ele menos estudou, foi o que ele menos progrediu. E o professor Felipe Lira também disse, tudo que você vai estudar 30 dias antes da prova oral é muito provável que não caia. Dito e feito, porque eu lembro que para a prova da PFN, o meu ponto era ou direito econômico ou direito financeiro, né? Daí eu falei, putz, o que será que eu estudo? Direito econômico ou direito financeiro? Uma semana antes. Falei, quer saber? Eu vou pegar todos os PDFights do Renelli e vou ler. Passei a semana inteira lendo direito financeiro. Cheguei na prova, caiu direito econômico. Não caiu nada de direito financeiro. Nada. E aí... Mas Oi? a gente é padrão, né, essas coisas, porque tipo, se você for pensar a quantidade de conteúdo que tem para estudar de qualquer disciplina e a quantidade que é cobrada na prova oral, então, tipo assim, deve ter, sei lá, 1000 perguntas possíveis de direito constitucional. E cai uma, né? Então, tipo,
é muito difícil cair exatamente o que você estudar, mas acontece também. Tem muita gente que pega a prova que já caiu no curso, sabe? De prova oral e a Sim, sim, pergunta é outra. aham. Mas você deu E azarzinho aí, também. putz, muito azar, cara, muito azar. E foi isso, professor. Agora veio os resultados. Putz, Deus me abençoou muito esse ano. Muito, muito, muito. E graças a Deus eu consegui essas aprovações. Agora estou juntando as documentações para enviar para a banca e aguardar. Mas E aí, foi uma trajetória dolorosa e eu confiei no processo. Foi isso que eu fiz. Com e aí, disciplina, e é isso. me diz aí agora, assim, qual é sei lá, qual é o sentimento que passa aí por você nesses... Porque faz uns, dá para dizer que faz uns 30 dias já que você está aprovado em tudo? Foi isso mesmo. 30 dias. Há 30 dias que eu não leio nem legenda de filme. Não, cara, E o assim, é uma. sentimento é o quê? Porque existe uma euforia, mas como é? O que é que tá passando aí pela sua cabeça? O que é que você tá sentindo, você, sua futura esposa, fazendo plano? Vão morar onde? Enfim, o que é que vocês estão pensando? Ela fala que eu sou outra pessoa. Nossa, eu nunca devia ser assim tão leve, com um semblante tão diferente. Ah, professor, é uma mistura de sentimentos, cara. É felicidade de um lado, é também um receio, né? Se vai ser nomeado, se for nomeado, vai para onde? Eu sou muito família, sabe? E assim, eu tenho um receio grande de sair, ir muito para longe, distante da minha casa. Então tem essa mistura de felicidade, meu Deus, doeu muito, a evolução é dolorida, mas o final é muito compensatório, é muito gratificante e tem esses anseios em paralelo, essas incertezas, essas dores do diferente, né, o medo do diferente, do novo, mas é um sentimento de gratidão, de felicidade, de que o estudo, professor, e aí eu falo com o peito cheio e muito aberto e muito transparente, o estudo muda a vida. Ele mudou a minha vida quando eu iniciei a minha faculdade, consegui o meu estágio, consegui o meu trabalho, porque me deu a oportunidade financeira de comprar o que eu precisava para o concurso, e hoje eu estou aqui, aprovado. Então, o que eu posso dizer para o pessoal é de que um estudo disciplinado, virtuoso, valorizando sempre a família, preze a sua família, seu companheiro, a sua companheira, e aprenda a dizer não, eu acho que esses são os pilares da aprovação. Você nunca vai agradar todo mundo, você vai se distanciar de muitas pessoas, naturalmente, porque você vai ter que dizer não. Se não sexta-feira, por exemplo, nossa, nem me recordo a última vez que eu tinha saído para curtir sexta-feira, porque sábado eu estaria estudando. Então, talvez sempre com você ali, eles que te acompanham de perto, a dor da evolução, a dor da disciplina, como é dolorido, por outro lado, gratificante, mesmo de vocês, que seja disciplinado. A disciplina vence qualquer talento, professor. Eu não sou nenhum cara nota 10, na faculdade eu não era nota 10, no ensino médio muito menos, mas eu sempre fui uma pessoa disciplinada. Então a disciplina vence qualquer talento, qualquer mágica e qualquer método milagroso de estudos. É o que a gente pensa também, é o que eu penso. E a sua história é uma história que comprova, né? Comprova, sei lá, prova que gente normal passa, que é trabalhoso passar, é cansativo, é perigoso, a história tem mais coisa ruim do que boa no final das contas, mas que a parte boa vale mais do que toda a parte ruim. A parte boa, no final das contas, compensa absolutamente tudo. Daqui a 2 meses você não vai lembrar absolutamente nada dessas leituras aí. Você vai ter dificuldade de lembrar dos fatos ruins, assim, sabe? Pontuais. Sim. Você vai lembrar que foi cansativo, lembrar que foi doloroso de modo geral, mas os fatos pequenos você vai esquecer. E dificilmente você vai esquecer o dia que você viu o seu resultado lá aprovado. A sua reação, você chorou, essa live aqui Acordei também. todo mundo em casa. Mas os fatos ruins você vai esquecer. Porque o gosto da vitória é muito, muito mais forte, né? Eu sempre digo, disse isso para você no curso de prova oral. Até hoje eu lembro da minha prova oral, sabe? Até hoje eu lembro da sensação.
e já faz 10 anos, mais de... eu lembro da sensação de ser aprovado, da sensação de nomeação, da posse. E a parte ruim eu lembro que teve. Eu lembro que foi uma merda. Mas eu não lembro os pontos. Sabe o que aconteceu de ruim, a coisa pontual. Essas aí vão indo, porque tem muito mais coisa boa esperando. Então, acho que esse recado para a galera que acompanhou aí a gente, que vai assistir essa live depois também, acho que o recado principal é esse, né, velho? Se você não é um gênio, como a maioria de nós não somos, tem um jeito de ajeitar tudo isso, que é o jeito normal, que é estudando, se esforçando, continuando, tentando, quebrando a cara, voltando e talvez uma coisa relevante aqui da sua fala também, que estava até passando despercebida, é ser corajoso, né? Porque você teve que ter coragem ali em 2022 de largar o escritório, ficar meio que sem grana, encarar uma adversidade aí familiar que a galera estava meio contra. Enfim, tem algumas coragens que a gente precisa ter e tem algumas decisões que mudam completamente a nossa vida. Provavelmente aquela decisão ali de 2022 mudou sua vida inteira, tá ligado? Nossa, sem dúvidas, sem dúvidas. Foi a melhor decisão da minha vida. Em termos de concurso. Sim, não, mas assim, provavelmente foi a melhor decisão da sua vida como um todo. Vai te permitir casar no dia que você quer, vai te permitir a realização amorosa, profissional, pessoal, enfim. Sim. Eu acho que deve ter sido a decisão, o ponto assim de virada da sua vida inteira, assim. Que daqui a 30 anos você vai falar assim, caralho, e se eu não tivesse tomado aquela decisão, será que eu estaria aqui? E aí a gente não vai saber. Talvez tivesse melhor, pior. Mas... Pois é, verdade, não vou saber. Mas é uma decisão que guiou e você vai ser feliz e vai falar assim, pô, sei lá se eu ia para outro caminho, mas esse daqui tá bom pra caramba e tá bom, né? Amém. Amém. Então é isso, velho. Muito obrigado. Não só pela live, que provavelmente ajudou muita gente, mas pelas palavras aí para revisão, para mim, pela confiança que você depositou. A gente sabe o quanto, e eu sempre digo isso também, o quanto é desgastante, o quanto é caro. O nosso curso não é barato, não vai ser... Ele tem um custo, ele tem um valor, ele é caro. Ir para um curso de prova oral é caro, estar lá é caro. E por isso que a gente se entrega tanto, porque a gente sabe que é caro. E a gente sabe que a gente, principalmente, é um dos fatores de instrumento aí para ajudar vocês a mudar uma vida, né? Ou várias vidas. E a gente sabe da relevância e da responsabilidade que a gente tem. Então, assim, ter o teu depoimento mais uma vez, né? Porque a gente já se falou também, é uma coisa que é muito boa para mim. Para tu saber o quanto me deixa feliz, eu mandei algum print de algum que você falou para minha mãe. Minha mãe fica super feliz toda vez. Ah, Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe esse seu aluno, pelas palavras dele, a vida dele. Essa aí que você recebeu sua energia, né? Que a vida dele seja feita de luz, não sei o quê. Ela fala, né? Eu fico muito feliz por ele falar isso para você, não sei o quê. Enfim, para você ver que, sei lá, vocês também devolvem pra gente, assim, isso também toca a gente aqui. Então, como eu sempre digo, seja feliz, esqueça a dor, Amém. O que era seu para fazer está feito, agora vai construir os próximos passos, que também não vão ser fáceis, sempre vai ter dificuldade, mas você vai conseguir, porque passou por uma aprovação que é bem dura, sei lá, muito pouca gente passa e consegue chegar onde você chegou. Apesar de que a fórmula, ela é simples. Ela é difícil, mas ela é simples, né? É simples, mas dolorosa, é verdade mesmo. É simples, é estudar pra caramba e não desistir. Basicamente é isso. Muitas horas na cadeira estudando, é isso. É simples e bem difícil. Mas é isso. Manda aí uma palavra final para sua... Vou até escolher para quem. Manda para sua esposa uma palavra final. Eu vou fazer isso. Uma palavra final para sua noiva, que eu acho que ela é uma das, se não a principal, uma das principais aí nessa sua trajetória. É a Juliana? Júlia? Júlia. Manda para ela aí umas palavras para a gente encerrar essa live. Professor, antes de mandar uma palavra para ela, eu queria agradecer mais uma vez o Revisão. Obrigado por me receberem aqui nessa live e compartilhar um pouquinho essa minha trajetória. Como eu te disse, o ano passado eu estava assistindo outros aprovados e hoje eu estou aqui como aprovado. Isso é muito gratificante.
Obrigado pelo acolhimento mesmo do Revisão e espero continuar com vocês aí ao longo também desses próximos anos, seja como aluno, seja podendo colaborar com vocês de alguma forma, porque a gratidão por vocês é eterna. Vocês mudaram mesmo a minha forma de estudo e a minha trajetória. E por fim, mais importante, para minha noiva. Eu não sei se ela está online, eu não sei como é que vê, mas é para a Júlia. Ela mandou umas palminhas lindo no começo da live. Vou ver se ela ainda... Ela vê depois. Amor, muito obrigado, muito obrigado por ter me apoiado, por estar comigo em todos esses momentos, por ter me levantado quando eu caí, por ter me acolhido quando eu chorei, por ter entendido os momentos em que a gente não conseguiu sair porque eu precisava estar estudando. E obrigado por ter estado comigo quando eu pedi para sair do escritório e me apoiado. Eu te amo muito, obrigado mesmo. Essa vitória não é minha, essa vitória é nossa, eu te amo muito. Aí todo mundo chorou agora, até eu. Imagine ela. É sacanagem, eu sou mó chorão, pô. Também foi com meu filho. Obrigado, professor, obrigado de verdade. É gratidão, só isso. Que fofo, ela botou. Agora eu consegui ver. Valeu, gente. Obrigado por quem está aqui. Essa foi a história do Thomas Lousada, um aprovado nas 3 carreiras da AGU, com uma vida normal, uma dificuldade normal e uma aprovação diferenciada, porque ele lutou a luta normal e a confiou no processo. Você pode, você consegue, então segue esse caminho. Boa sorte a vocês, boa sorte, Thomas. Grande abraço a todo mundo. Obrigado, professor. Obrigado por tudo. Tamo junto. Um abraço, valeu. Tchau, gente. Obrigado pela participação.